Shalom, shalom, queridos. Que maravilha. Que a graça do Senhor seja abundante em sua vida. Hoje nós estamos no dia 15 de julho, metade do mês. E até aqui Deus tem nos ajudado, não é verdade? Quantas bênçãos Deus tem derramado sobre nós. Estamos na porta da vigilância e queremos enfatizar o que Cristo nos alertou. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E hoje, irmãos, temos como tema vigilância na generosidade. Que beleza! Vigilância na generosidade. Está baseado no capítulo 4 de Gálatas, do versículo 10 ao versículo 15, que diz a palavra: guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em enfermidade da carne, e não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancareis os vossos olhos e mos dareis. Que coisa tremenda, meus irmãos. Olha que virtude, né? Que virtude bela havia na igreja da região da Galácia, né? O apóstolo Paulo anunciou o evangelho em fraqueza. Anunciou o evangelho estando doente, enfermo. Mas a Bíblia afirma que os irmãos da Galácia, os crentes da Galácia, receberam a Paulo como um anjo de Deus, como a Jesus Cristo mesmo. Que lindo! E cuidou do apóstolo Paulo, né? Teve tanta compaixão, tanta misericórdia do apóstolo, que o apóstolo Paulo afirma que esses irmãos da Galácia estavam dispostos a arrancarem os seus próprios olhos e entregarem ao apóstolo Paulo. Então era uma comunidade generosa. A generosidade se fazia presente no coração desses irmãos. Aí você vai perguntar, o que é generosidade? Generosidade é a virtude de quem age com bondade, oferecendo algo ao outro sem esperar recompensa. Ser generoso é dividir o que se tem, como o tempo, a atenção, né? Aquilo que Deus tem nos dado, nós compartilhamos com outros. Pode ser bens materiais, como também pode ser o nosso tempo, o nosso amor, a nossa alegria, né? A nossa tolerância. O que nós precisamos aprender
é que a generosidade é uma virtude que deve se fazer presente na vida de todo aquele que ama a Deus, de todo aquele que é discípulo do Senhor Jesus, porque a generosidade reflete o caráter de Deus. E todos nós que somos crentes na pessoa bendita de Jesus Cristo, somos chamados a praticar a generosidade. A generosidade envolve dar com alegria. A Bíblia diz assim, que Deus ama a quem dá com alegria, dá com sabedoria e com o coração disposto a ajudar o próximo, independentemente das necessidades. A Bíblia apresenta a generosidade como uma virtude que traz bênçãos, tanto para quem dá, quanto para quem recebe, né? Mas Jesus já afirmou que é melhor dar do que receber, né? E a prática da generosidade, meus irmãos, é vista como uma forma de refletir o caráter de Deus. Então, é necessário que pratiquemos a generosidade, né? Jesus até certa vez perguntou, quando o Filho do Homem voltar, né? Porventura encontrará fé na terra? Aí ele afirma que nos últimos dias o amor vai se esfriar. Então, se esse amor se esfria, consequentemente, a generosidade também se esfriará. Por esse motivo, precisamos vigiar na generosidade, porque nós fomos chamados a parecer-nos com Jesus, a refletir o caráter de Jesus, a manifestar o amor de Jesus, a ser cheio da misericórdia de Jesus. Deus, o nosso Deus, Yahvé, ele é o nosso exemplo de generosidade, né? Em João 3,16 está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus entregou Jesus, deu Jesus ao mundo, deu Jesus a mim, deu Jesus a você. Ele entregou em amor, né? Entregou em amor. E na cruz está toda e absoluta demonstração do amor de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. A generosidade é uma resposta ao amor de Deus. Ao reconhecer a graça e o amor recebidos, os cristãos, os servos de Deus, são naturalmente levados a serem generosos com os outros. Então, se nós fomos afetados pelo amor de Deus, se nós recebemos o amor de Deus, nós vamos manifestar o amor de Deus, nós vamos dividir o amor de Deus, nós vamos estender ao outro este mesmo amor. E, queridos, a generosidade não se limita a recursos financeiros. Ela pode se manifestar através do tempo, da atenção, palavras de encorajamento e atos de serviço. A generosidade traz bênçãos e a palavra de Deus, ela é contundente quando nos mostra que todo aquele que dá com alegria é
abençoado. Todo aquele que dá com alegria é abençoado. O dar com alegria traz recompensa, irmãos. Eu sempre digo que Deus nunca fica devendo nada a ninguém. Quando nós damos com alegria, nós recebemos. Nós somos recompensados, né? Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Ela vem de ela vem no tempo devido e ela se apresenta de várias facetas. O que nós precisamos é ser generosos, é aprender a dar, a compartilhar daquilo que Deus nos deu com o próximo, com o irmão, tá? E veja que a palavra de Deus vai incentivar a mim e a você a dar. Vamos ver o que diz a palavra? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 7, diz o seguinte: cada homem dê conforme propôs em seu coração, não com má vontade ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Esse dar generoso é um dar voluntário, né? Você dá voluntariamente, você dá com generosidade. Você dá porque você aprendeu com o nosso Pai, que deu Jesus. Então, como você aprendeu com o Pai, como você recebeu esse amor do Pai, você também partilha com outros deste amor. Temos que dar com sabedoria, né? Buscando a orientação de Deus para saber como e a quem ajudar da melhor forma. Queridos, precisamos de sabedoria para dar, né? São tantas as necessidades e com certeza eu e você não temos condições de suprir a necessidade de todas as pessoas. Mas nós precisamos perguntar a Deus: Deus, a quem entregar, a quem dar, em quem semear. E esse nosso Deus, Ele é poderoso e Ele vai nos dirigir através do seu Santo Espírito para que nós semeemos no terreno certo, na hora certa e na quantidade certa. Olha o que diz o apóstolo Tiago. Vamos ver Tiago no capítulo 1, versículo 5. Bíblia Nova, sempre assim. Veja o que diz a palavra. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá liberalmente e sem acepção, e lhe será concedida. Então, o nosso Deus tem prazer em dar a nós sabedoria, porque nós precisamos ser generosos, praticar a generosidade com sabedoria. A generosidade, meus irmãos, é uma característica do reino de Deus. Todos aqueles que fazem parte do reino de Deus são chamados a ser generosos. Precisamos refletir o caráter do nosso rei. Nós
somos, ou melhor, fomos chamados a expressar Cristo na sua maneira de ser e na sua maneira de fazer. Vamos aqui a alguns versículos. Mateus 5,42 declara: dê a quem lhe pedir, e não volte as costas a quem deseja pedir-lhe algo emprestado. Olha que a Bíblia fala. Então, aquele que nos pede, nós temos que dar. Mas isso não isenta você de discernimento, não isenta você de pedir sabedoria. Provérbios 11:25 declara: a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. A alma generosa vai prosperar. E se eu atendo o clamor do necessitado, do pobre, de quem está precisando, na hora que eu precisar, a Bíblia diz que eu serei atendido. Provérbios 22:9. Quem tem olhos bons será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Que maravilha! E segundo aos Coríntios 9, versículos 6 e 7, declara: lembrem-se, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não somos obrigados a ofertar. Deus não nos obriga. A Bíblia mostra que o Espírito nos convence. Nós somos constrangidos pelo amor de Deus. O amor de Deus nos constrange, né? Mas Deus não quer que nós semeemos com o coração endurecido, com o coração entristecido, por uma obrigação, não. Ele quer que nós semeemos em amor e semeemos com alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós devemos dar com alegria. Tudo que fizermos para o Senhor deve ser com alegria. E quando nós tivermos que ministrar um bem ao outro, deve ser com alegria. Não por obrigação, não por tristeza, não, mas com alegria. Imagine vocês aquela criança, aquele menino que entregou os 5 pães e 2 peixes para Jesus. Olha a alegria. Ele entregou com alegria. Ele nem sabia que a sua oferta seria usada por Jesus para operar o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas entregou com alegria. Agora veja o resultado de uma oferta sem alegria. A oferta de Ananias e a oferta de Safira. Uma oferta com motivações erradas. Uma oferta da mentira. Uma oferta da ganância. Uma oferta do interesse. Uma oferta que buscava aplauso, grandeza. E qual foi o resultado daquele casal? Eles morreram, porque
eles mentiram ao Espírito Santo. Eles mentiram ao Espírito Santo. Deus não pediu aquele terreno a eles. Eles poderiam vender ou deixar de vender, mas eles quiseram vender. E quando o dinheiro chegou em suas mãos, eles acharam que a quantia era muito elevada para ser colocada aos pés dos apóstolos. Então, juntos, fizeram um acordo e disseram: olha, vamos dizer ao apóstolo Pedro que nós vendemos por tanto, quando na verdade o que eles estavam dizendo não era o preço com que eles venderam o terreno, a propriedade, né? Eles foram avarentos, fizeram um voto e não foram capazes de cumprir, porque havia avareza no coração de Ananias, no coração de Safira, e eles acharam que o Espírito Santo não faria nada, né? Mas enganou-se. O apóstolo Pedro foi usado pelo Espírito Santo com discernimento para confrontar tanto a Ananias quanto a Safira. E eles morreram porque eles foram gananciosos. Eles armaram para mentir ao Espírito Santo e tirar vantagem naquele ato de mentira. Então vamos, amados, observar que Deus quer que nós sejamos generosos, mas a motivação da generosidade deve ser o amor de Deus derramado em nosso coração através do Espírito Santo que em nós habita. Atos 20:35 declara: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse: mas bem-aventurado é dar do que receber. Então, nós temos que guardar no nosso coração essa palavra do nosso Cristo. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Temos que vigiar, porque o egoísmo campeia o nosso mundo, campeia nossa geração. E nós não podemos ser dominados por este egoísmo vigente na nossa sociedade. Nós trazemos a cultura do céu. Nós somos imitadores do Senhor Jesus. Nós vamos aprender a dar como o nosso Pai deu. Vamos aprender a dar como Jesus nos deu. Ele nos deu a sua própria vida. Ele nos deu o seu Espírito. Ele nos deu o seu melhor. Lucas 6,38 declara: deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês. Pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. E veja que esse texto aqui não está relacionado a finanças, né? Mas a perdão. Então, se nós dermos amor, nós vamos receber amor.
Se nós dermos alegria, nós vamos receber alegria. Então, aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. E colhemos numa medida recalcada, sacudida e transbordante. Então, vamos ser generosos, vamos plantar amor, vamos plantar perdão, vamos plantar misericórdia, vamos plantar alegria, vamos plantar fraternidade, vamos plantar oração, vamos plantar tempo, vamos plantar aquilo que Deus já plantou no nosso coração. A Bíblia diz que o amor de Deus já foi derramado em nosso coração, através do Espírito Santo que em nós habita. Que bênção, né? Então vamos aprender a dar, vamos aprender a plantar, vamos andar 2 milhas, né? Como disse Jesus, se lhe obriga a entregar uma capa, né? A túnica, entregue a capa, né? Se lhe obriga a andar 1 milha, ande 2. Então Jesus sempre manda que nós façamos mais, que a nossa misericórdia vá além da misericórdia farisaica, né? Da misericórdia dos fariseus, né? Ele disse que a nossa misericórdia tem que exceder as dos escribas e dos fariseus, né? Então, nós temos que exceder, porque nós somos seguidores do Senhor Jesus Cristo. E nós não fazemos as coisas para cumprir os comandos da religião. Não. Nós fazemos porque sabemos o certo a fazer e somos imitadores do Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo 6,18 diz assim: ordene aos que são ricos neste mundo, que não sejam orgulhosos, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Ordene que pratiquem o bem e sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Tá vendo? Olha o que Deus quer. Que sejamos ricos em boas obras, sejamos generosos em dar e prontos a repartir. Oh, meus irmãos, a parábola do bom samaritano mostra a mim e a você que devemos fazer o bem, a tempo e fora do tempo. Devemos ser generosos para com todos. Não devemos ter acepção de pessoas, mas devemos agir como Jesus age ou como ele agiria. É assim que devemos fazer, né? A gente precisa ser praticantes do amor de Deus, praticantes da generosidade. E neste tempo de tanto egoísmo, nesse tempo de avareza, neste tempo de valorização daquilo que é material, neste tempo onde as pessoas estão vivendo isoladamente, neste tempo, queridos, nós precisamos viver Jesus. Nós precisamos mostrar a quem pertencemos, a que reino servimos, a que Deus adoramos. E a gente vai
demonstrar isso através do nosso testemunho, da prática das boas obras. Veja que lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, eu quero encerrar mostrando esse texto, o apóstolo Paulo vai trazer uma palavra tremenda à igreja de Corinto, né? E ele vai mostrar o amor de Deus, o amor que cobre multidão de pecados, né? E ele está trazendo a nós esta palavra para que nós entendamos que, como seguidores de Jesus, nós seremos conhecidos pelo amor, o amor de Deus. Olha o que diz a Bíblia: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu me tornaria como bronze ressoante ou um símbolo tiritante. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e entendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que eu pudesse remover montes e não tivesse amor, eu nada seria. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se envaidece, não se comporta indecentemente, não busca os seus interesses, não se irrita facilmente, não pensa mal, não se regozija com a iniquidade, mas regozija com a verdade. Sobre todas as coisas, crê em todas as coisas, espera em todas as coisas, suporta todas as coisas. O amor nunca falha, mas havendo profecias, elas falharão. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando o que é perfeito vier, que é Jesus, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança, pensava como criança, mas quando eu me tornei homem, eu coloquei de lado as coisas infantis, porque agora vemos através de um espelho sombriamente, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também eu sou conhecido. E agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três. Mas o maior deste é o amor. Então, queridos, o amor de Deus é singular. Esse amor está derramado em seu coração. Então, precisamos pôr em prática este amor. Porque pela Bíblia eu posso distribuir todos os meus bens para alimentar os pobres. Eu posso entregar até o meu corpo para ser queimado. Mas eu posso fazer tudo isso sem amor. Tudo isso eu posso fazer sem amor. Então, o que Deus quer? É que
a nossa generosidade seja em amor. Tudo que fizermos para o próximo, tudo que fizermos para o nosso Deus, seja em amor. Toda a nossa oferta esteja salpicada com o sangue de Jesus. Tudo, absolutamente tudo, seja para a glória do nosso Deus. Por esse motivo, queridos, precisamos vigiar na generosidade. Precisamos. Nós não queremos ter um coração egoísta. Não queremos ser avarentos. Não queremos ser desobedientes. Queremos aprender a dar, porque dar é melhor do que receber. Queremos aprender a semear muito. Queremos devolver o que é de Deus com alegria. Queremos repartir com o que não tem, aquilo que Deus também tem nos dado. Queremos amar o próximo como a nós mesmos e queremos amar o irmão com o mesmo amor com que Jesus nos ama. Por isso, precisamos ser generosos e vigiar em cima da generosidade. Porque ser generoso é manifestar o caráter do nosso Pai. O nosso Pai entregou o seu melhor para mim e para você. Por isso que somos salvos hoje, na pessoa bendita de Jesus Cristo, porque o Pai entregou Jesus, expressou na cruz de uma maneira absoluta o quanto Ele nos amou. O motivo de oração hoje, queridos. Aleluia. Oramos para que não deixemos de ser generosos, furtados pelo engano da religiosidade. Antes sejamos hospitaleiros, sempre amáveis, vigilantes em sermos generosos como Jesus. Pai bondoso, louvado seja o teu nome. Nós te damos graças pela tua generosidade para conosco. A tua palavra afirma que o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O Senhor entregou Jesus para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. O Senhor agradou moer a Jesus. O Senhor aceitou a oferta de Jesus como a melhor oferta, a oferta perfeita, a oferta que satisfez a tua justiça. E tudo isso porque o Senhor nos amou. O Senhor nos amou de forma extravagante. O Senhor nos deu vida eterna. O Senhor nos perdoou na cruz. O Senhor nos resgatou na cruz. O Senhor nos justificou na cruz. Oh, louvado seja o teu nome, porque o Senhor foi generoso, demasiadamente generoso para conosco. O Senhor nos amou com amor eterno.
com cordas de amor. O Senhor nos amarrou, o Senhor nos atraiu. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh Deus, como nós precisamos aprender a sermos generosos como o Senhor. Ensina-nos, ensina a nós, o teu povo, a sermos generosos, ó Deus, a praticarmos o amor, a dividir com o outro, a repartir, a semear com abundância. Senhor, tira de nós todo o egoísmo, toda a avareza, todo o apego às coisas materiais. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que impede que nós sejamos generosos, que nós entreguemos a Ti o nosso melhor, que nós entreguemos com alegria, devolvamos com alegria o dízimo, semeemos com alegria ofertas no Teu altar, que nós, ó Deus, possamos olhar para o necessitado, para o pobre, e ter entranhas de misericórdia para com o pobre, para com o necessitado. Senhor, nos perdoa, porque muitas vezes não temos, ó Deus, não temos semeado no órfão, semeado na viúva, semeado no estrangeiro, semeado no necessitado, Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, tenha misericórdia, nos ensina, ó Deus, a ministrar com alegria na vida daquele que precisa, até dentro mesmo da nossa família, há pessoas necessitadas. E muitas vezes, ó Deus, nós fechamos os olhos para os necessitados da nossa própria família, fechamos os olhos para os necessitados da tua casa, fechamos os olhos para os necessitados na nossa vizinhança. Senhor, tenha misericórdia de nós, ensina-nos a ser generosos, ensina-nos, ó Deus, a vigiar em cima da generosidade, a fazer o bem, a semear, a dividir, Senhor, a ter compaixão daquele que pede, Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, Senhor, ensina-nos a ofertar em missões, ensina-nos, ó Deus, quantas necessidades há em missões, ó Deus, quantos campos precisando, Senhor, de ajuda financeira, quantos missionários passando necessidade, Senhor, quantas juntas missionárias precisando de mantenedores. Senhor, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, não nos deixe amar o dinheiro, não nos deixe, Senhor, entrar pelo caminho da avareza, porque a avareza é idolatria. Livra-nos de toda forma de idolatria. Ensina-nos, ó Deus, a dar com alegria. Ensina-nos a devolver com alegria. Ensina-nos a semear com alegria. Que sejamos uma igreja, Senhor, missionária. Que sejamos uma igreja visionária. Que sejamos uma igreja, Senhor, que semeia em abundância. Que sejamos uma igreja generosa. Que sejamos uma igreja próspera. Que sejamos uma igreja, Senhor, que olha para o pobre e abençoa. Que sejamos uma igreja, Senhor, que cuida dos órfãos, que cuida das viúvas, que tem misericórdia do estrangeiro. Senhor, nós precisamos cumprir a tua palavra, praticar a justiça do reino de Deus. Nós precisamos, ó Deus, ter compaixão dos necessitados, compaixão daqueles que não têm. Precisamos aprender a dividir, Senhor.
Precisamos aprender a dividir, precisamos aprender a repartir. Tenha misericórdia, ensina-nos, ó Deus. Remove toda forma de egoísmo no nosso coração, Senhor. E ensina-nos a pôr em prática a tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, a amar. Ensina-nos a amar, Senhor. O amor de Deus nos constrange. O amor de Deus foi derramado em nosso coração através do Espírito Santo que em nós habita, e nós queremos amar, Senhor. Amar o próximo, fazer o bem ao próximo, Senhor. Desejar o que desejamos para nós, para o próximo, Senhor. Em nome de Jesus, ensine-nos, ó Deus, a amar o nosso irmão com o mesmo amor com que Jesus nos amou. Foi Jesus quem disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E nós fomos chamados a amar o nosso irmão, a ter misericórdia do nosso irmão, a andar 2 milhas com o nosso irmão, a ajudar a subir a montanha com nosso irmão. Oh Deus, tenha misericórdia, ensina-nos a entregar ofertas de perdão, ofertas de misericórdia, ofertas de compaixão, ofertas de oração. Ensina-nos, ó Deus, a semear ofertas de amor. Ensina-nos, ó Deus, a dar aquilo que o Senhor nos tem dado com alegria, Senhor. Ensina-nos a ofertar tempo. Ensina-nos a ofertar, Senhor, palavras de vida. Ensina-nos, ó Deus, a ofertar serviços. Ensina-nos a ofertar, Senhor, aquilo que o Senhor nos tem dado. Precisamos, ó Deus. Pedimos perdão por todas as vezes, ó Deus, que não vigiamos na generosidade. Pedimos perdão por todas as vezes que fechamos os olhos para o necessitado. Pedimos perdão por todas as vezes, Senhor, que endurecemos o coração e não enviamos a oferta missionária. Pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes, ó Deus, que não obedecemos o teu comando, não obedecemos a tua voz. Pedimos perdão, Senhor, todas as vezes que retemos o dízimo. Pedimos perdão, Senhor, todas as vezes que não semeamos a quantidade que nós tínhamos condições de semear, mas por avareza não semeamos. Perdoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos. Não queremos ser amantes do dinheiro, Senhor. Queremos amar a Ti sobre todas as coisas. Queremos obedecer cada comando do Teu Espírito. Queremos aprender a dar com alegria, a semear com alegria. Queremos, ó Deus, a dar com sabedoria. Senhor, trabalha no nosso coração. Trabalha no coração da INSEGEC. Trabalha no coração da igreja no Brasil. Trabalha no coração de cada um dos nossos irmãos que estão nesta live, Senhor. Nos ensina a dar, nos ensina a semear, nos ensina, Senhor, a ouvir as Tuas convocações e obedecer a cada convocação do Teu Espírito Santo. Quando o Senhor convocou o povo de Israel a entregar as ofertas alçadas, e eles entregaram com tanta abundância, com tanta alegria, que Moisés precisou pedir que eles parassem, porque não era mais necessário. Ó meu Deus, abre os nossos olhos, para que haja no nosso coração alegria de dar, de semear na Tua casa, alegria de repartir, alegria, Senhor, alegria de entregar o que o Senhor nos ordena.
Pai, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Que reflitamos o teu caráter, sendo generosos, porque o Senhor foi generoso para conosco e o Senhor é permanentemente generoso para conosco. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de ti, Senhor, vem das tuas mãos. E nós estamos debaixo da tua bondade. A cada manhã, o Senhor ministra a tua misericórdia sobre nós. Portanto, Senhor, nos ensina a refletir o teu caráter, sendo praticantes da generosidade. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Oh, meus amados irmãos, que maravilha, né? Eu quero declarar que essa generosidade dominará o nosso coração, dominará a sua vida e a minha vida. E como filhos de Deus, seremos generosos, generosos. Nós vamos ter alegria em semear, em dar, alegria em repartir. Vamos vigiar quanto à generosidade, porque aquele que é generoso reflete o caráter do seu Pai, que é o nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, abençoe a sua vida, minha irmã. Você tem um dia bendito e que a graça do Senhor inunde o seu coração. E amanhã voltaremos em nome de Jesus.